Diz assim a palavra do Senhor, verso 1 de Lucas 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, enquanto pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos para irmos meditando aqui na palavra de Deus. O que é mais difícil para um crente? Pense bem. É mais difícil para o crente crer que Deus pode agir ou continuar crendo depois de orar muito e não ver Deus agir? Se perguntar aqui, todo mundo crê que Deus faz. A questão é que hoje nós vivemos numa cultura marcada pelo imediatismo. A época do micro-ondas, da airfry, do macarrão em 3 minutos. Alguém liga para você ou manda uma mensagem no WhatsApp, parece que ele conta até 10, se você não responder, ele já diz: ele me deixou no vácuo, ele não respondeu, ele me ignorou. Se sente abandonado depois de 10 segundos que a mensagem chegou e não foi respondida. Então, num tempo como esse, há um desafio para a oração e para a fé, quando nós oramos e não vemos uma resposta imediata. Todo crente enfrenta esta dificuldade, este desafio de orar, e muitas vezes o céu permanecer em silêncio. E aí, quando muitas vezes a fé começa a esmorecer. Isso não é apenas no nosso tempo. Imagine que numa época onde as coisas eram muito mais lentas do que agora, já havia esse perigo de os crentes esmorecerem na fé por não ter uma resposta imediata. Mas Jesus, em sua graça, Ele nos ensina sobre perseverar na oração, e foi exatamente nesse ponto sensível entre a oração e a resposta, nesse tempo de espera que deixa tanta gente esmorecido, que Jesus nos contou esta parábola. E não é uma parábola para nos ensinar a pressionar Deus, não é uma parábola para trazer uma fórmula mágica de como você ser atendido. É uma parábola para nos ensinar que vale a pena continuar orando, porque Deus é sensível à oração dos crentes, mesmo quando Ele parece demorado em respondê-las. Nós vamos olhar para esse texto hoje, uma das 21 parábolas que Lucas nos conta, 16 delas exclusivas. Essa é uma que só encontramos no texto de Lucas. E ele vai nos apresentar duas personagens completamente distintas, para nos ensinar sobre a oração e a necessidade de perseverar nela, mesmo quando a resposta não chega no tempo que nós queremos. Acompanhe comigo, vamos olhar para esse texto. Primeiramente, vemos que há apenas duas pessoas nesta parábola. A primeira que nos é apresentada é um juiz que não temia a Deus,
ou seja, não se submetia à sua autoridade, não era um homem piedoso, não era um homem crente, não era um homem, portanto, que estava debaixo da lei de Deus. Provavelmente, alguns comentaristas pensam, era um gentio e não um judeu, porque é muito difícil dizer que um judeu não temia a Deus, senão ele não era judeu. Esse homem não respeitava a Deus, achava que não havia ninguém acima da sua cabeça, portanto, não se sentia conduzido por nenhum tipo de autoridade maior. Além disso, o texto diz que ele não respeitava homem algum, não ouvia sua opinião, não era sensível às suas necessidades. Nós estamos aqui com um homem que se achava o máximo do poder, um homem que julgava de acordo com a sua própria lei. Qualquer semelhança com juízes de hoje é mera coincidência, ou não. Um homem que dizia, eu não temo a Deus, não temo aos homens, eu sou o juiz, eu que faço. Ele não, portanto, podia ser enquadrado de maneira nenhuma em um cumpridor de mandamentos, porque nem cumpriu o primeiro mandamento de amar a Deus, já que não o respeitava, e nem cumpriu o mandamento de amar o próximo, porque também não tinha qualquer consideração pelas pessoas. Havia um juiz assim naquela cidade. Mas o texto também nos apresenta agora uma mulher, uma viúva. E a viúva na antiguidade era o símbolo máximo do adulto necessitado, do adulto vulnerável. Há duas figuras que eram apresentadas como os mais vulneráveis da sociedade: os órfãos e as viúvas. Os órfãos geralmente eram menores e os adultos vulneráveis eram representados pelas viúvas, porque não tinha na época nenhum tipo de assistência social, nenhum tipo de plano que as protegesse. As viúvas geralmente, se não tivesse família que as acolhesse, passariam a mendigar ou a trabalhar em qualquer coisa para poder ter sustento, ter alimento. Esta viúva, aparentemente sozinha, porque se tivesse um filho, ele deveria ir ao tribunal para lutar por ela. Se tivesse alguém, algum parente próximo, ele certamente, ainda mais sendo um parente do gênero masculino, ele iria ao tribunal, onde seria muito mais aceito. Parece que essa mulher, além de viúva, é sozinha. E não bastasse isso, ela foi injustiçada. Agora está ela como uma adulta, vulnerável, dependente, injustiçada. Ela só tinha uma única arma: a sua insistência. E diz o texto que esta mulher, todos os dias, essa mulher o procurava constantemente, dizendo: julgue a minha causa. Apesar do juiz aparentemente não ouvir o seu clamor ou o seu pedido, mas ela persistia, ela importunava. E a olharmos o texto, parece que ela não chegava lá apenas com uma voz mansa, porque o juiz diz: se eu não atendê-la, ela vai dar um soco em mim. A palavra aqui traduzida por molestar-me ou agredir-me é a mesma que Paulo usa em Coríntios capítulo 9 para dizer: eu esmurro o meu corpo. Ela já estava quase dando um soco no juiz, o que parece uma loucura, mas é coisa das parábolas, né? Às vezes um extremo, um exagero é apresentado, porque se aquela mulher desse um soco no juiz, ela seria presa e não atendida. Mas ela está disposta a pedir até que o juiz ouça o seu clamor. E o texto então nos diz que o juiz parou um dia e disse: eu não temo a Deus, não conheço ninguém que me obrigue a fazer alguma coisa acima de mim. Eu também não respeito os homens, não estou nem aí para a dignidade ou para a necessidade de qualquer um. Mas, como esta viúva me incomoda constantemente, para que ela não venha a me bater ou me molestar, eu irei julgar a sua causa.
coisa seguinte que nós vemos nesta parábola, e aí precisamos entendê-la, é que Jesus muda o foco completamente para apresentar um contraste entre Deus e este juiz que não atende ninguém. Porque Deus não é como este juiz, pelo contrário. Esse juiz é mau, é iníquo, mas Deus é justo, é bom, é maravilhoso, é fiel. Jesus não contou essa parábola para que nós pensássemos que Deus é como esse juiz, não. É para nós considerarmos o quanto Deus é diferente. Mas se um juiz iníquo, se um juiz que não respeita, se um juiz insensível atende ao clamor de alguém, imagine o Deus que ama os seus filhos, um Deus que tem prazer na sua oração, um Deus que até nos ajuda a orar, o quanto Ele está disposto a responder quando nós clamamos a Ele, aleluia. Quando a Bíblia nos fala sobre Deus, ela nos fala sobre um Deus que é bom. O salmista nos diz que o Senhor é defensor de viúvas. Salmo 68, verso 5, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus não é aquele que despreza o necessitado. Deus é aquele que ouve a causa daquele que clama. Deus é aquele que gosta de oração. Tem gente que pode olhar esta parábola e pensar: eu importuno Deus com a minha oração. Não. Provérbios 15, verso 8 diz que a oração dos retos é o prazer do Senhor. Nós não incomodamos Deus quando oramos. Parece que incomodamos quando não oramos. Deus é aquele que está disposto a atender a nossa oração. Ele é aquele que está sempre pronto a ouvir o clamor do justo. Salmo 34, verso 17, ele diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E ele continua: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, aleluia, glória a Deus. E no verso 22 ele diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado, aleluia. Deus, queridos, é alguém que tem prazer na oração, que atende ao clamor do necessitado. Então, quando olhamos para esse texto, nós precisamos ver o contraste. Há um juiz que não atende, há um juiz que não quer responder, mas ainda assim, pela importunação, pela insistência, ele ouve o clamor. Aí Jesus diz: agora imagine o Pai Celestial, que fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos, não é sobre nós precisarmos convencer Deus para Ele nos atender. Ele está ensinando que nós devemos perseverar na oração, porque mesmo Deus sendo bom e gostando das nossas orações, Ele tem um tempo para responder aquilo que nós pedimos a Ele. Porém, a oração persistente é uma prova de fidelidade, de confiança no Senhor que ouve as nossas orações. Por que que os crentes, mesmo sabendo que Deus ouve, que Deus é bom, por que que os crentes oram pouco, ou porque eles desanimam na oração? Algumas questões que nós podemos pensar aqui. A primeira é porque muitos crentes pensam na oração apenas como uma visita ao supermercado de Deus. Eu vou fazer os pedidos, eu vou levar as minhas necessidades, Deus vai atender. Mas a oração é muito mais do que isso, queridos. A oração não é apenas uma lista de compras. A oração é uma conversa com Deus, é um relacionamento com Deus. E nós podemos orar tendo pelo menos 3 alvos diferentes. Nós podemos orar tendo Deus como alvo da nossa oração.
E aí nós oramos com louvor, com adoração. Há lindas orações, salmos na Bíblia que são apenas de louvor a Deus. Que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que Deus faz coisas extraordinárias, que quando Deus desnuda o seu braço, a terra treme, o céu se abala, que Deus faz coisas maravilhosas. Você pode orar minutos, horas, apenas exaltando, louvando, bendizendo e glorificando ao Deus que tem muitas coisas extraordinárias para ser louvado na oração. Nós podemos orar também a Deus, ou seja, dirigindo a Deus a nossa oração em ações de graças. É que nós crentes, via de regra, há exceções, nós oramos muito para pedir. Fazemos campanha de 7 dias, de 21 dias, de 12 semanas. E quando recebemos, fazemos uma oração de 12 minutos para agradecer e olhe. Mas cadê a campanha de 7 dias de gratidão? Cadê a campanha de 21 dias de graças a Deus? Nós podemos orar agradecidos. Ser agradecido, queridos, não é apenas uma bondade nossa, é mandamento de Deus. Seja agradecido, ore. Qual foi a última vez que você fez uma oração para dizer: Deus, eu não vou pedir nada, eu vim hoje só para agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida, aleluia. Nós podemos orar também tendo nós mesmos como objeto, como alvo da oração. Na Bíblia nós temos orações de confissão. Jesus nos ensinou a orar: perdoa os nossos pecados. Há lindas orações como em Neemias capítulo 9, em que ele confessa não apenas os seus pecados, mas do seu povo, da sua nação, da sua gente. E se nós pararmos um pouco para pensar, como temos o que dizer a Deus das nossas falhas, das nossas famílias, da nossa gente, da nossa terra. Além de orar como confissão, também há orações que são de entrega, de rendição. E há ainda as orações que nós fazemos pelos outros, que é a oração de intercessão. E se você acha que orar pelos outros é beneficiar apenas eles, a Bíblia nos mostra quando Jó orou pelos seus amigos e diz: Deus mudou a sorte de Jó, mudou o seu cativeiro, mudou a sua situação, enquanto ele orava pelos seus amigos, aleluia. Então às vezes nós desanimamos na oração, porque trazemos apenas os nossos pedidos, e quando eles são poucos, ou quando muito insistimos e não recebemos, aí desanimamos na oração. Mas experimente orar não apenas pedindo, ore louvando, ore adorando, ore reconhecendo quem Ele é, ore entregando, ore agradecendo, ore pedindo pelos outros, ore levando a Deus não apenas a sua lista de necessidades, mas ore porque você ama o Senhor e que tem prazer de estar junto dEle. Tem gente às vezes que se preocupa porque vai orar e está muito cansado e adormece. Não se preocupe não, eu não conheço nenhum pai que ficou chateado porque o filho dormiu no seu colo. Não conheço nenhum pai que ficou triste porque o filho adormeceu no seu colo. Está cansado? Vá orar, aleluia. Se adormecer, adormeça nos braços do pai. Quando acordar, agradeça pelo soninho e continue orando, continue insistindo. Deus promete ouvir a oração do seu povo quando nós clamamos a Ele. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, a perseverar na oração. Romanos 12:12 diz: perseverai na oração. Colossenses capítulo 4, verso 2, Paulo diz: perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo: continue orando, mas eu não recebi, então vá já agradecendo.
Não, mas o Senhor não atendeu, mas vai já dando graça. Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Obrigado, porque o Senhor é grande. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está ouvindo. Obrigado, porque eu sei que tem um tempo, mas o tempo vai chegar e o Senhor vai responder a nossa oração. Aleluia. Paulo, em Colossenses capítulo 4, verso 12, ele elogiou um servo de Deus chamado Epáfras, e ele diz: ele sempre está combatendo por vós na sua oração. Oração é guerra, oração é combate, oração é quando nos posicionamos contra as trevas e nos colocamos do lado daquele que é poderoso para fazer. É fácil desanimar na oração se nós perdemos o foco naquilo que é a oração, porque a nossa carne não gosta de orar. Joelho não gosta de ficar machucado. Joelho gosta de massagem com olhinho. Joelho não gosta de ficar machucado. Mas nós dobramos os joelhos e oramos. Dói no primeiro momento, mas depois vai se acostumando. Tiago, irmão de Jesus, ficou conhecido na tradição cristã como Tiago, joelho de camelo, pela deformação das suas patelas por causa do tempo de oração. Parece que ele disse: eu perdi tanto tempo sem conversar com meu irmão quando estava aqui na terra, agora eu vou descontar, vou gastar o tempo orando e falando com ele. Nós muitas vezes desanimamos na oração porque temos a oração apenas como último recurso e não como primeiro. E nós desanimamos na oração porque às vezes não temos a consciência perfeita de quem é Deus. Aqui há um juiz iníquo, que não gosta de ser importunado. Quem pede a ele para fazer o que ele devia fazer, ele considera um importuno. Mas Deus não é assim, aleluia. Deus tem prazer em receber os seus servos, aleluia. O problema é que às vezes os crentes querem convencer Deus de fazer o que eles querem. Nós queremos fazer isso. Às vezes alguém diz: não, para receber tem que pagar o preço. Eu entendo essa expressão, mas alguém pode interpretar que você tem que ralar para Deus achar que você merece, ou para Ele ser convencido de que você está certo. Mas Deus nunca muda de opinião por causa da oração. Não, Deus mudou aqui porque alguém orou. Não, quem mudou foi quem orava, e Deus atendeu porque Ele faz aquilo que Ele quer. Aleluia, glória a Jesus. Deus não responde a oração no nosso tempo, porque Deus sabe responder melhor do que nós sabemos pedir. Há uma história de uma viúva italiana, no período da 1940, ela ficou sem dinheiro para pagar o aluguel, mas era crente, e ela foi orar, fez uma campanha de oração: Jesus, eu creio, o Senhor é provedor, vai mandar o dinheiro do aluguel. E passou um mês, e o dinheiro não veio, o aluguel dobrou, e o dono do imóvel cobrando, e ela ali orando, uma crente italiana, 1940, e nada de Deus responder a oração. Deus não mandou o dinheiro do aluguel. Ela foi despejada e teve que morar com os parentes numa outra cidade. Uma semana depois, a sua vila foi invadida pelos alemães e a sua casa foi explodida, que não ficou nenhuma telha de pé. Agora imagine se Deus tivesse mandado o dinheiro do aluguel. O problema é que nós oramos e achamos que nós sabemos qual é a boa resposta. Mas nós podemos ter a certeza: Deus sabe responder melhor do que nós sabemos pedir, aleluia. E aí, mesmo quando parece demorado, Jesus disse: será que alguém não vai fazer essa consideração, que Deus é um juiz que, embora pareça demorado, Ele depressa defenderá os seus escolhidos?
Por que é que Deus parece demorar e ao mesmo tempo Jesus diz que Ele age depressa? É porque quando chega o dia de Deus agir, Ele não demora um segundo para fazer. Quando chega o dia marcado, Deus age de imediato. Mas até lá, Deus muitas vezes está trabalhando em nós. Porque os atrasos aparentes na oração não é porque Deus precisa de tempo para fazer, mas é porque nós muitas vezes precisamos ser mudados para receber a bênção pela qual nós estamos clamando. Um irmão me contou a história de um crente que todo dia passava na loja dele e dizia: olha, eu queria muito que Deus me desse um carro. E por quê? Porque eu vejo as irmãs saindo daqui do ciclo de oração, no sol quente, e indo para casa. Se eu tivesse um carro, eu dava carona a essas irmãs. E pelo que consta, alguém deu um carro a esse irmão, mas com certeza não foi Jesus, porque depois que ele pegou o carro, nunca mais pisou na igreja. Nós achamos que Deus pode ser iludido por orações que apenas atendem aos nossos desejos, mas a grande verdade é que nem sempre estamos preparados para receber aquilo que nós mesmos estamos pedindo, e às vezes Deus simplesmente demora na oração, porque ela será um elemento transformador dentro da nossa vida. Não é que Deus não goste de oração, é que Ele precisa me mudar para que eu esteja preparado para receber aquilo que Ele quer me dar. Aleluia. E às vezes alguém diz: Deus, eu já estou pronto para receber. Mas se você não sabe o que Deus quer fazer, como você sabe que está pronto? Jesus nos ensinou a perseverar na oração. Eu gosto de uma frase de Spurgeon que ele diz: muitas orações são como aqueles meninos que tocam na campainha e saem correndo. Quando a porta se abre, ele não está lá para receber. A gente ora e desiste, e para, e não insiste. Mas a parábola de hoje nos ensina: vale a pena continuar orando, vale a pena perseverar na petição, perseverar nos pés de Jesus, vale a pena buscar mais, vale a pena clamar mais. Este ano é um ano da expansão, mas há uma coisa que nós precisamos considerar, queridos irmãos: nenhuma expansão será sustentada se não for por uma igreja que anda de joelhos, por uma igreja que caminha por fé. Alguém já disse que um crente de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Ele está de joelho, mas Deus é quem dá visão, Deus é quem dá graça, Deus é quem dá sabedoria. Nós precisamos orar crendo que Deus é aquele que responde às nossas orações. A espera faz parte da resposta, porque enquanto esperamos, Deus trabalha em nós. No dia da resposta, Deus trabalhará por nós. Mas na espera, Deus trabalha na nossa vida para que possamos ver a resposta e estar preparados para recebê-las. A história da Bíblia é a história de homens e mulheres que perseveraram na oração. Lemos a história de Isaac. Num versículo só diz: Isaac casou, a sua mulher era estéril, ele orou a Deus, e Deus abriu o ventre da sua mulher. E você diz assim: está vendo? Deus responde a oração. É verdade. Porém, Isaac casou com 40 anos, e Deus abriu o ventre de Sara quando ele tinha 60 anos. Ele orou 20 anos para Deus abrir o ventre da sua esposa. Tem gente hoje que já tinha trocado de mulher, de carro, de apartamento, e não estava orando, esperando a resposta de Deus. Mas Jesus nos ensina a um Deus que está pronto a fazer, a um Deus que depressa fará justiça, a um Deus que age no tempo certo. Porém, nós precisamos entender que o tempo não é nosso, porém a persistência na oração é uma característica que Deus espera de crentes que estão aqui nesta terra. A pergunta final da parábola é para pensarmos: quando vier o Senhor,
Quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ainda encontrará gente orando? Ainda encontrará gente crendo? George Miller, homem conhecido por uma vida de oração, ele escreveu em seu diário: em novembro de 1844, comecei a orar pela conversão de 5 pessoas. Ele começou a orar por 5 amigos. Orava todos os dias sem cessar, com saúde ou doente, em terra ou mar, que chovesse ou que fizesse sol, em meio a qualquer pressões. Depois de 18 meses, o primeiro dos 5 se converteu. E ele diz: eu agradeci e continuei orando pelos outros 4. 5 anos depois, o segundo se converteu. Ele diz: agradeci a Deus pelo segundo, continuei orando pelos outros 3. Continuei orando. 6 anos depois, o terceiro se converteu e ele continuou orando por eles. 36 anos mais tarde, os 2 restantes ainda não tinham se convertido. Ele escreveu em seu diário: espero em Deus e continuo a orar e buscar uma resposta. Não se converteram, mas se converterão. Aleluia. Em 1897, 52 anos depois que ele começou a orar, e depois que ele já tinha morrido, os 2 últimos se converteram e entregaram a sua vida para Jesus. Deus quer que nós sejamos crentes que oram. Há uma viúva aqui, vulnerável. Ela tem uma causa e não tem ninguém que julgue essa causa. E como os crentes agem quando tem coisas que estão além das suas forças? Como os crentes agem? Vão procurar político? Vão bater na porta do prefeito? Jesus disse: quando os crentes lutam contra forças que eles não podem vencer, eles continuam orando, eles continuam clamando, eles continuam pedindo, aleluia, porque há uma frase atribuída a J. Blanchard que diz: nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus, aleluia. A oração, diz a palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. Porque Tiago não diz que a oração pode tudo, porque a oração não pode tudo. A oração pode tudo, mas ela não pode mudar Deus. Mas se está na vontade de Deus, a oração alcançará, porque Deus é aquele que faz justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Não é fácil, queridos, perseverar na oração. Quando eu assumi a igreja em Galinhos, na semana seguinte, o irmão que dirigia o culto matutino pediu carta de mudança e foi para outra cidade. E ninguém ia ao culto matutino. E eu assumi a direção daquele culto. E pela misericórdia de Deus e por sua graça, durante 1 ano, eu orei sozinho. Todos os dias. Menos o domingo, não tinha culto matutino no domingo. Estava ali buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. As necessidades sempre eram muitas. E era um momento de refúgio, um momento de oração. E um dia eu estava no matutino e apresentei a Jesus: Senhor, Tu sabes que não tem nada. Preciso urgente hoje. Encerrei o matutino. Eu orava, fazia a leitura, agradecia, dava a bênção apostólica, só tinha eu. No 2º ano Deus levantou pessoas. No 3º ano já tinha vários irmãos. Depois de quase 6 anos que eu estava lá, graças a Deus tinha muitos irmãos no culto matutino. Mas naquele dia eu saí e a gente tinha um cachorro que ele já ficava na porta esperando eu terminar o culto matutino para levar ele para dar um passeio. E eu saí na rua, o matutino tinha encerrado, mas a minha oração continuava porque a minha necessidade persistia. Deus, eu preciso para hoje.
e lá ventava muito, é praia, né? E veio aquele vento e de repente um papel, pufo, bateu na minha canela. E quando eu olhei, era uma nota de R$100. Digo, oh Jesus, glória a Deus. Enquanto eu estava dizendo glória a Deus, o vento deu, veio outra folha, pufo. Quando eu olhei, era uma nota de R$50. Eu digo, glória a Jesus, que coisa maravilhosa. A provisão chegou e foi imediata naquele dia. Eu só fiquei esperando, foi o mercadinho abrir, porque era muito cedo, estava tudo fechado, para poder a provisão chegar. Há um Deus que responde orações de crente. Tem dia que Ele responde na hora, tem dia que Ele responde só muito tempo depois. Mas o que nós compreendemos por Sua palavra, nós temos a certeza de um Deus que ouve e responde às nossas orações. E a pergunta na realidade é: por que nós não oramos mais? Por que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração e oramos pouco? Por que gastamos mais tempo no Instagram do que de joelhos dobrados? Um teólogo disse que Deus vai usar o log do Facebook e do Instagram para provar que crentes estão mentindo, quando na eternidade disseram que não tinham tempo para orar. A persistência é necessária, não para convencer Deus. Deus já está convencido de nos abençoar. Ele já tem prazer em ouvir. Quando você chega para orar, Deus não diz assim, pronto, lá vem ele de novo. Deus diz assim, ele chegou de novo, que maravilha, aleluia. Deus tem prazer na oração do justo, aleluia. E nós não oramos a um juiz insensível, oramos ao juiz de toda a terra, que diz, eu farei justiça aos meus escolhidos, eu ouvirei a sua oração, eu responderei ao seu clamor, aleluia. Você não está orando para pressionar Deus, você está orando para louvar aquele que é poderoso para fazer, mas que no tempo certo faz, aleluia. Aprendamos com esta viúva, ela não tem argumentos fortes, ela parece estar querendo socar o juiz, mas isso é uma retórica da parábola. Ela não tem forças, mas ela tem uma coisa, ela se recusa a deixar de clamar enquanto não for atendida. E Jesus diz assim, clame até que você tenha a resposta, aleluia. Às vezes a resposta não chega no dia que queremos, mas como Deus é juiz justo e gosta da nossa oração, nós devemos orar mais, aleluia. A oração deve ser o primeiro recurso. Às vezes a demora é o espaço de amadurecimento da fé daquele que ora. E talvez alguém aqui está dizendo, pastor, eu já estou cansado de orar. Já estou orando há tanto tempo pela mesma coisa. Estou pensando em parar. Esse texto não é para culpar você, é para dizer, não pare, continue. Vale a pena perseverar, aleluia. A oração precisa ser constante, a oração precisa ser diária, a oração precisa ser em todo tempo. A Bíblia nos diz, orai sem cessar. Isso quer dizer o quê? Eu vou ficar o dia todo de joelho? Não. Isso quer dizer o seguinte, caminhe, mas não se desligue do céu. Vá trabalhar, mas não se desligue da glória. Vá fazer as suas coisas. Você lava a panela cantando e orando. Você vai dirigindo e orando. Você vai pedindo e clamando. Você tem um Deus que ouve. Então vale a pena perseverar na oração. Jesus não disse, ore mais forte. Ele não disse, ore para até merecer. Mas Ele disse, persevere na oração. Porque Deus quer nos encontrar como crentes que oram e que adoram ao Senhor. Aleluia. Fique de pé comigo, nós vamos encerrar. Olhe para esta parábola. Deus não é esse juiz. Deus é sensível. Deus não tem ninguém acima dele, mas Ele mesmo jurou que era cumpridor de promessas.
Ele mesmo disse que atenderia ao clamor do seu povo quando ele orasse, quando ele jejuasse, quando ele se humilhasse. Deus disse: eu ouvirei e sararei a sua terra. Há um Deus que ouve a oração, e nós podemos dizer dele: Deus é fiel para responder, para cumprir, para fazer. Mas a pergunta final da parábola não é esta: será que Deus é fiel? Será que Deus continua disponível? Será que Deus continua disposto a responder? Não, a pergunta final não é sobre Deus. A pergunta final é sobre mim. O Filho do Homem me encontrará ainda crendo? O Filho do Homem me encontrará ainda confiando? O Filho do Homem me encontrará ainda orando e perseverando? Este é o desafio para mim e para você nesta noite. Faça da oração uma constância. Ore, continue orando. Eu não respondi ainda. Olha, há uma lição difícil de aprender, mas que crentes experimentados já sabem. Deus é bom, mesmo quando Ele não responde a oração do jeito que queremos, ou no dia que nós pedimos. Deus continua sendo bom. E então, a grande pergunta para encerrarmos esta reflexão é: se Jesus voltasse hoje, Ele me encontraria como a viúva ou como o juiz? Ele me encontraria clamando e dependendo, ou dizendo: não respeito ninguém, não preciso de ninguém, não sou temente, eu não preciso de nada disso? Que Deus em sua graça toque o nosso coração, que nós possamos aprender a orar mais, a orar com mais dependência, a clamar, aleluia. Faça da oração não uma visita ao supermercado de Deus, faça uma oração, aquela visita à casa do Pai, em que sentamos para conversar sobre coisas maravilhosas, aleluia. Quando você encontra alguém assim na parada do ônibus e não tem muita coisa para conversar, você diz assim: opa, tudo bom? Tudo bem. Vai chover hoje, né? É. Tem crente que depois de 5 minutos que a oração começou, não tem mais o que dizer. Parece que ele está na parada conversando com um estranho. E aí? Vai chover? Não. Agora, quando dois amigos se encontram, ou me perdoe as mulheres, quando duas amigas se encontram, elas passam o dia conversando, o dia todo. E 10 horas da noite, quando vão embora para casa: tchau, amanhã a gente continua essas outras coisas. Depois eu te falo, tem outras coisas para a gente conversar. Assim é o crente que ama o seu Senhor, é o crente que tem intimidade com Deus, é o crente que vai começar a conversar com Ele. O tempo passa e a oração não termina, o tempo passa e ele continua orando. Às vezes precisa encerrar e diz: Senhor, amanhã eu volto aqui, porque ainda tem mais algumas coisas que eu preciso conversar com o Senhor. Ainda tem mais uns assuntos que eu preciso colocar diante do Senhor. O Filho do Homem encontrará fé na terra quando Ele vier. Que Ele nos encontre de joelhos, que Ele nos encontre orando, que Ele nos encontre perseverando. Porque se queremos avançar, e nós queremos, precisamos avançar de joelhos, porque a oração é que nos fará prosperar, aleluia. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, ouvimos aquilo que o Senhor nos diz, e a nossa primeira oração a Ti é: perdoe-nos, porque oramos tão pouco, porque oramos muito menos do que devíamos. Abençoa os Teus servos aqui, cada um de nós. Dá-nos graça, Senhor, para dobrarmos mais os nossos joelhos, para buscarmos mais a Ti. Tu não és o último, Tu és o primeiro, o maior e o único recurso que nós temos para vencer, para avançar, para obter resposta que muitas vezes buscamos em outros lugares. Nos ensine a orar mais, nos desperte para orar mais,
Nos convoque para orar mais, Senhor. E que possamos ser encontrados por Ti quando voltares. E Maranata, que voltes logo, Senhor. Que o Senhor nos encontre crendo, orando, perseverando, pedindo, clamando e esperando até que os céus se abram e o Senhor faça no seu tempo e para a tua glória aquilo que tu vais fazer. Obrigado por esta palavra, obrigado por ouvir as nossas orações, obrigado por sustentar, Senhor, os nossos períodos de oração, e continue abençoando e fazendo deste povo um povo que ora, um povo que espera, um povo que confia, porque tu não és um juiz indiferente, tu és um pai que ama os teus filhos, e nós te agradecemos, a Deus, e te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém.